Olá, eu estou enviando esse relato aqui para o canal, mas para proteger a minha vida e a vida da minha família, eu vou me identificar nesse relato como Mário. Eu tive uma experiência sobrenatural no ano de 2013. Esse relato envolve temas delicados, então por esse motivo, eu não posso revelar onde ocorreu. Ao decorrer desse relato, vocês entenderão o porquê disso. A cidade em que eu morava hoje é considerada uma das cidades mais perigosas e violentas do Brasil. Lá existem muitas gangues, e eu era membro de uma delas. Essas gangues disputam entre si territórios para usar como vendas de substâncias ilícitas e assim aumentarem os seus lucros. Eu cometi muitos assaltos à mão armada. Fui preso 3 vezes e respondi criminalmente por tais delitos. Na terceira vez em que eu fui preso, eu roubei o celular de uma estudante quando ela descia de um ônibus, e 2 dias depois eu fui preso. Fiquei quase 6 anos na prisão. Na última vez que eu saí da cadeia, 1 mês depois, eu voltei a fazer as mesmas coisas erradas de sempre. Mas foi em uma dessas ocasiões que eu tive uma experiência que com certeza foi sobrenatural e que certamente seria bem melhor levar a surra da polícia do que passar pelo que eu passei naquela noite. Esse tipo de vida no mundo do crime é algo fácil de entrar, mas é muito difícil de sair. Na maioria das vezes, ou você sai em um caixão ou vai preso. Ou você pode ser morto por algum membro de gangue rival ou pela própria polícia. Em uma certa noite eu pedi para um dos integrantes da gangue, que eu era membro, uma pistola emprestada, pois eu tinha um plano de assaltar uma lanchonete. Essa lanchonete funcionava até as 2 da manhã, e eu planejava levar todo o dinheiro deles assim que eles fechassem o estabelecimento. Eu consegui uma pistola emprestada, comecei a dar um rolê pela cidade. Eu parei para conversar e beber um pouco com alguns amigos. E quando foi por volta das 11h30 da noite, eu fui em direção a uma rua que era mal iluminada e bem deserta. Eu fiquei sentado ao lado de uma árvore de tocaia, só esperando alguma vítima desprevenida passar por ali para realizar o ato. Dito e certo, depois de uns 20 minutos ali, eu vi um homem caminhando na rua, vindo na minha direção. Esse cara andava meio cambaleando. Eu achava que ele estava bêbado e eu pensei comigo mesmo, essa vai ser fácil. Se ele não tiver dinheiro, vou ver se consigo levar pelo menos o seu celular. Como ele está bêbado, com certeza nem vai conseguir reagir. Engano meu, eu nem imaginava que o meu pior pesadelo só estava começando aquela noite. Quando aquele homem estava a uns 10 metros, eu saí das sombras, empunhando a minha pistola, e o rendi. Ordenei que ele me entregasse tudo o que ele tinha de valor. Aquele cara olhou para mim. Ele parecia estar passando mal. Ele babava, mas ao mesmo tempo me olhava com raiva e balbuciava algumas palavras que eu não conseguia entender. Eu o empurrei no chão. Ele caiu e eu o revistei. Mas para o meu azar, aquele cara não tinha nada de valor. Eu fiquei muito irritado e lhe dei alguns pontapés. Aquele cara tinha roupas velhas, então eu concluí que não seria lucrativo para mim perder meu tempo com ele. Eu comecei a caminhar na rua, que era uma ladeira. Aquele cara começou a se contorcer e tirar sua roupa no meio da rua. Eu achei aquilo muito estranho, mas achei melhor não parar para verificar o que era. Eu cheguei a pensar que ele estivesse drogado. Concluí que ele não seria um perigo para mim, mas eu ia olhando para trás à medida que eu caminhava, para me certificar de que ele não correria atrás de mim e me pegaria desprevenido. Além do mais, eu tinha pouca munição. Aquele cara gemia de dor e mesmo já estando longe, eu comecei a escutar barulho de seus ossos se quebrando. Eram barulhos muito assustadores. E daquele momento em diante eu comecei a ficar nervoso, pois algo muito sério estava acontecendo. Quando eu estava quase na esquina,
Eu parei e fiquei olhando aquele cara e, para minha surpresa, ele já não parecia mais um ser humano. Ele havia crescido de uma maneira assustadora. Ele praticamente tinha o dobro do seu tamanho normal. Ele se levantou e ficou em pé, e eu tomei um susto enorme. O cara estava totalmente deformado. Suas pernas traseiras agora eram muito grandes e pareciam formar a letra S. Ele estava coberto por muitos pelos escuros, e sua cabeça parecia a de um cão, mas misturado com a de gente ao mesmo tempo. Naquele momento eu sabia que estava diante de algo maligno. Aquele ser olhava para mim, e eu pude ver seus olhos amarelos, brilhantes. Ele começou a correr na minha direção. Eu empunhei a minha arma e dei 1, 2, 3, 4 tiros naquela coisa que parecia nem se abalar com os tiros. Ou talvez eu tenha errado todos os tiros devido ao nervosismo. Eu, desesperado, saí correndo. Eu escutava aquela coisa se aproximando de mim. Aquela respiração pesada, mas frenética ao mesmo tempo, me dava arrepios. Passos pesados e um fedor insuportável. A minha sorte foi que, perto dali, havia uma rua em que, ao lado, havia uma galeria de esgoto que estava descoberta. Eu não pensei 2 vezes e pulei dentro daquela água suja e fui nadando em meio aos dejetos e excrementos até chegar ao outro lado. O córrego não era fundo, mas eu vi que a criatura não pulou. Ela ficava andando de um lado para o outro buscando uma maneira de atravessar, mas não conseguiu. Eu aproveitei e saí correndo e entrei em um beco e segui meu caminho até chegar em casa. Eu cheguei na casa da minha mãe, tomei banho e fui dormir. Mas eu não consegui dormir naquela noite. De manhã cedo, minha mãe, aos berros, me perguntou o que eu tinha aprontado daquela vez, porque eu cheguei correndo e tão desesperado em casa. Ela pensou que eu estivesse fugindo de algum membro de gangue rival ou até da polícia, visto que muitas vezes a polícia já foi na casa dela me buscar para levar no camburão. Porém, eu disse para minha mãe que era algo muito pior do que isso. Ela ficou irritada e não acreditou, achando que eu estivesse inventando ou fazendo algum tipo de brincadeira. Mas eu insistia que era verdade. Eu estava trêmulo, quase chorando, e pedi perdão a ela. Eu disse a ela que eu queria sair daquela vida, pois aquilo para mim foi como ver o próprio capeta que queria me levar. Eu devolvi a pistola no outro dia, porém eu não comentei com ninguém. Somente a minha mãe sabia do que havia ocorrido na noite passada. Com um pouco de dinheiro que eu tinha e com a ajuda da minha mãe, eu me mudei de estado. Eu fui morar na casa da comadre da minha mãe, que ficava em um interior. Eu estava decidido a mudar de vida. Comecei a trabalhar na roça. Era um trabalho sofrido, mas pouco a pouco eu fui entendendo que a vida que eu estava levando não valia a pena. Eu só trazia sofrimento para minha pobre mãe. Eu precisava também ter mudado de estado, porque muitas pessoas estavam me buscando para se vingar também. Depois de um certo tempo, eu me mudei para outro estado. Após vários anos, eu comecei a frequentar a igreja, e hoje eu sou obreiro. Me casei e tenho a minha própria família. Me arrependo todos os dias de tudo o que eu fiz e peço perdão. Me envergonho da vida que eu tive diante dos meus filhos. Às vezes eu penso que há males que vêm para o bem. Se eu não tivesse passado por aquela experiência tão estranha, talvez eu estaria levando a mesma vida inútil de sempre, ou provavelmente eu nem estaria mais vivo. Hoje, acompanhando o canal e vendo outros relatos parecidos, eu acredito que eu tive o azar de tentar assaltar um cara que estava se transformando em um lobisomem. Eu estava no lugar errado e na hora errada, e espero que sirva de lição para aquelas pessoas que pensam que a vida no crime ou tentam romantizar isso, de uma certa forma compensa, mas na verdade nunca compensou.
Olá a todos, eu me chamo Jocélio. Eu moro em Recife desde que eu nasci. Eu tenho 25 anos e na minha família sempre foi contada a história da madrinha da minha mãe, a Soraya, que no ano de 1983 teve uma experiência macabra. Eu gostaria de relatar com vocês essa experiência que ela teve. A Soraya morava com seus pais e os seus dois irmãos em um sítio na cidade de Bezerros, que também fica no estado de Pernambuco. A Soraya sempre gostava muito de ajudar os seus pais no sítio. Eles cultivavam algumas hortaliças e criavam alguns animais. A vida era difícil, eles tinham que acordar cedo às 6 horas da manhã para começar a lavrar a terra e cuidar dos bichos. A Soraya, sempre que podia, ia para festas junto com uma de suas melhores amigas, a Mariana. As duas sempre saíam juntas. Tinha até vezes que a Soraya ia dormir na casa dela, que ficava um pouco mais perto da cidade. Segundo o que minha família contava, era a época de São João e iria ter um arraial em uma cidade vizinha. E a Mariana convidou a Soraya para que fosse na festa, e de lá a Soraya poderia dormir na casa da Mariana. A Soraya pediu para os seus pais para ir para essa festa, e eles deixaram. Ainda mais que naquela época ela já era maior de idade, e os seus pais queriam que ela pudesse se casar. A Soraya, após um longo dia de trabalho, ajudando seus pais no sítio, se arrumou e esperou a Mariana chegar. Logo a Mariana chegou no sítio. Ela estava de carro acompanhada com seu pai. A Soraya subiu no carro e foram para essa tal festa. O pai da Mariana deixou as duas na festa e falou que iria buscá-las, mas a Mariana disse que não era necessário, pois as duas iriam voltar antes da meia-noite, ainda mais que elas estavam perto de casa, então ela disse que não seria necessário. Bem, o pai dela entendeu e voltou para casa. O arraial estava muito bom e no meio daquela festa, um homem chamou muito a atenção da Soraya. Era um homem muito bonito, bem arrumado e tinha um chapéu na sua cabeça. Aquele homem não só chamou a atenção da Soraya, mas de quase todas as mulheres que estavam naquele arraial. Porém, ele olhava fixamente para a Soraya. Aquele homem misterioso se aproximou da Soraya e puxou ela para dançar. Ela perguntou qual era o seu nome, e ele disse que se chamava Jean. Eles dançaram e cada vez mais a Soraya parecia estar enfeitiçada por aquele homem misterioso. O tempo foi passando até que a Mariana disse que estava na hora de elas irem embora. Quando a Mariana disse isso, aquele sujeito olhou de uma maneira sinistra para ela. As duas foram para casa e quando chegaram em casa, logo se prepararam para dormir. E enquanto estavam deitadas, elas estavam comentando sobre a festa e a Soraya não parava de falar sobre o Jean. Ela estava tão encantada com aquele sujeito que a Mariana, para não ser uma estraga-prazer, resolveu não comentar a maneira sinistra que aquele homem olhou para ela. No dia seguinte, a Soraya voltou para o seu sítio, acompanhada da Mariana e de seu pai. Logo então a Soraya, depois de tomar um café, já foi ajudar os seus pais nos afazeres do sítio. Mas algo estranho aconteceu naquele dia. Bem no final daquele mesmo dia, aquele homem misterioso apareceu no sítio da Soraya. Ele estava montado em um cavalo branco e, como sempre, estava bem arrumado. Ele apareceu na porteira e o pai da Soraya foi recebê-lo. Ele se apresentou dizendo que se chamava Jean e era amigo da sua filha. A Soraya, quando viu, ficou surpresa, pois na noite anterior ela não se lembra de ter dado seu endereço para ele. Ela se perguntava como aquele sujeito conseguiu descobrir onde ela morava. Mas ela, como estava praticamente apaixonada por aquele homem, ela foi ao seu encontro. O pai dela achou estranho também, mas como ele se demonstrava ser muito simpático, ele acabou ganhando a confiança do pai dela e o mesmo o convidou para jantar. Mas aquele homem recusou, pois disse que precisava ir para a cidade e resolver alguns assuntos. Mas antes ele queria passar no sítio para dar um oi para Soraya. Aquele homem deu meia volta em seu cavalo e foi embora. A Soraya e o seu pai entraram na casa
e ela comentou que o conheceu na noite anterior na festa de São João. O pai dela perguntou por que ela disse para o Jean onde ela morava, mas ela disse que não se lembra de ter dado seu endereço para ele. Ela disse que talvez a Mariana pudesse ter falado. A mãe da Soraya estava na cozinha e veio ao encontro deles, meio assustada, e perguntou quem era aquele homem. E a Soraya disse que era apenas um amigo que ela conheceu na noite anterior. A mãe da Soraya comentou o seguinte: "Olha, da cozinha eu vi aquele homem conversando com vocês. Vocês não viram que os olhos dele estavam um pouco vermelhos?" "Que isso, mulher?" exclamou o pai da Soraya. "Eu não vi nada, eu estava perto dele. Deve ser impressão sua. Além do mais, a Soraya já está na época de se casar. Deixa ela conhecer o rapaz, ele parece ser uma boa pessoa." Porém, a mãe dela disse que não sentiu algo bom quando viu aquele homem. Passando-se alguns dias, a Mariana foi de novo na casa da Soraya, convidando ela para ir no arraial, pois seria o último dia. As duas combinaram de ir à noite para o arraial por volta das 7h30. Mas antes de sair, a mãe da Soraya disse para ela tomar cuidado, e era melhor ela ficar longe daquele homem, pois ele passava uma sensação ruim. A Soraya se irritou com sua mãe e pediu para ela parar de se meter na sua vida, pois ela já não era mais uma criança. Além do mais, já estava na hora dela se casar e ter a sua própria família. A Mariana chegou com seu pai e ambas foram para essa festa. E novamente o Jean estava lá. E logo que viu a Soraya, ele a puxou para dançar. Cada vez mais ela ficava seduzida por aquele homem. Até que teve um momento que os dois resolveram se afastar um pouco da multidão para ficarem um pouco mais à vontade. Eles foram para um lugar que ficava perto da BR. E lá eles trocaram alguns beijos. Aquele homem, porém, queria ir para um nível um pouco mais avançado. Porém, a Soraya disse que não queria. Aquele homem começou a ficar cada vez mais insistente. E a Soraya começou a ficar assustada. E ela percebeu que os seus olhos começaram a ficar vermelhos. Ela começou a andar para trás, vendo aquele homem que estava com uma aparência estranha. Ela já estava com bastante medo. Os seus olhos estavam vermelhos em brasas. Ela estava com medo de ser violentada e estava se preparando para gritar caso isso acontecesse. Porém, algo aconteceu que a deixou paralisada. Aquele cara começou a exalar um cheiro forte de enxofre. Aquele homem parecia que mudava de feição. Uma hora ele parecia ter um rosto de homem, mas ao mesmo tempo parece que ele tinha um rosto de bode. Foi então que aquele cara exclamou: "Você vai ser minha. Você vai vir comigo." Naquele momento, a Soraya disse que olhou para os seus pés e percebeu que aquele homem tinha patas de bode. O seu chapéu caiu da cabeça e ela pôde ver que chifres de um bode saíam de sua cabeça. Aquela coisa estava ali, bem na frente dela. Ela tentava gritar, mas não conseguia. Porém, ela juntou todas as suas forças e exclamou: "Que Deus e o meu padroeiro São José te repreendam. Vá de reto, capeta." Quando ela disse isso, aquele ser deu um grito horrível e começou a correr, e o seu corpo começou a ficar em chamas. A Soraya disse que viu aquele ser estranho atravessando a BR e sumiu no matagal. A Soraya relatou que aquele ser deixou pegadas de fogo no asfalto na BR. E muitas pessoas relatam que aquelas pegadas ficaram visíveis por quase 5 anos na BR, como se essas pegadas fossem feitas com um ferro muito quente. Ela começou a correr muito assustada de volta para a festa. Procurou a Mariana e pediu para ir embora. A sua amiga, vendo seu estado, a levou para sua casa. Deram para ela um chá de camomila, pois ela estava ainda muito assustada. A Mariana e seu pai levaram a pobre Soraya para casa. Ainda eram umas 10 horas da noite. Quando a Soraya chegou, ela deu um abraço nos seus pais e desabou a chorar. E disse tudo o que viu. A sua mãe a repreendeu e falou que sabia que aquele homem não era coisa boa, pois ela via algo muito estranho naquele cara, que na verdade sabe-se lá o que era aquilo. O pai da Mariana disse que não tinha dúvidas que aquilo era o próprio capeta. Depois disso, esse homem obviamente nunca mais foi visto. Depois desse dia, a Soraya nunca mais viu nada de estranho, mas o trauma permaneceu em sua vida por muitos anos.
Com o passar dos anos, a Soraya finalmente se casou com um bom homem e se tornou a madrinha da minha mãe. A Soraya pessoalmente contava essa história para minha mãe. A minha mãe relata que sempre que ela contava essa história, ela chorava. E toda a minha família contava essa história para mim sem pôr nem tirar. E que isso aconteceu de fato, e não é nenhuma lenda ou coisa de interior. Infelizmente, hoje a Soraya é falecida. Eu resolvi compartilhar esse relato com vocês. Acreditem ou não, obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite. Olá a todos, eu me chamo Fabrício. Eu moro em Goiânia e quero relatar uma experiência que aconteceu com o meu falecido avô. Ele me contou algumas vezes essa história quando eu era pequeno. Essa experiência em si aconteceu em um pequeno município no interior do Maranhão, no ano de 1995. O meu avô vendia pães. Para isso, ele usava uma bicicleta cargueira e, como de rotina, às 5h30 da manhã, ele pegava a sua bicicleta, buscava os pães na padaria, colocava-os em uma caixa na garupa da sua bicicleta e ia vender na zona rural em que ele vivia. Era uma zona bem humilde. Havia muitas pessoas que preferiam comprar os pães com o meu avô. Muitas pessoas já o aguardavam na porta de suas casas, esperando ele passar para comprarem os pães. Meu avô também vendia os pães à tarde, por volta das 4 horas. Ele passava por alguns lugares para vendê-los, e enquanto ele não estava vendendo os pães, ele cuidava do seu pequeno sítio, e lá ele criava alguns porcos e galinhas. Ele me disse que era época de quaresma. Geralmente, quando era sexta-feira ou sábado, depois de vender os pães da tarde, ele passava em um bar que havia perto do seu sítio, para tomar uma pinga. O bar que o meu avô frequentava se chamava Bar do Farol Queimado, pois o dono de lá era cego do seu olho direito. Com isso, ele ganhou o apelido de Farol Queimado, e assim o bar ficou conhecido na região. Meu avô chegava lá por volta das 6h30 da tarde, tomava uma pinga, conversava um pouco com o dono do bar e uns papudinhos, e ia embora para sua casa lá para as 7 ou 8 horas da noite. Ele me disse que em uma sexta-feira da época de quaresma, antes dele sair à tarde para vender seus pães, a minha avó lhe disse para ele voltar para casa cedo, pois era a época de quaresma, e nessa época, coisas não muito boas apareciam por ali. Meu avô disse que não acreditava nessas coisas, mas que iria voltar cedo para casa, pois no outro dia bem cedo, ele tinha que vender os seus pães. Ele fez as suas vendas da tarde e disse que deve ter terminado lá para as 6 horas, quando estava quase anoitecendo. Ele foi até o bar do Farol Queimado, mas para sua surpresa, o bar estava fechado naquele dia. Ele ficou confuso e não entendeu o porquê aquele bar estava fechado. Ele bateu na porta da casa ao lado onde o dono do bar morava e sua esposa lhe atendeu. A esposa do dono do bar explicou para o meu avô que o mesmo estava muito doente e não teria condições de abrir o bar naquela sexta-feira. Meu avô resolveu então ir a um outro barzinho que havia um pouco mais distante de onde ele morava, e assim ele fez. Chegando lá, ele tomou algumas bebidas, conversou um pouco e, quando deu 8 horas da noite, ele resolveu voltar para casa. Ele vinha pedalando tranquilamente pela estrada que estava escura. Havia mato dos dois lados daquela estrada. Quando estava quase chegando perto da região onde ele morava, ele desceu da bicicleta e começou a caminhar empurrando a mesma, até para descansar um pouco. Além do mais, ele já estava perto de casa. Meu avô estava chegando perto do bar do Farol Queimado, que ficava no mesmo caminho para a sua residência. Esse bar havia um terraço coberto por um teto feito de palha, e nesse terraço havia uma mesa de sinuca. Meu avô conta que, de longe, ele viu um homem, vestido com roupas pretas e um chapéu preto que cobria quase todo o seu rosto. Ele estava sentado em cima daquela mesa de sinuca e parecia que estava olhando fixamente para o meu avô.
Quando o meu avô estava passando praticamente em frente ao bar, aquele homem misterioso chamou o meu avô pelo nome, que se chamava Bartolomeu, e lhe disse: Bartolomeu, um dia eu vou te levar comigo. Meu avô disse que sentiu um arrepio enorme quando escutou aquela voz gutural, chamando ele pelo seu nome, e o meu avô estranhou o fato daquele homem estranho saber o seu nome. Meu avô disse que não conhecia aquele homem e nunca tinha visto ele na região. Logo, o vovô perguntou o seguinte: Deixa de saliência, rapaz. O que tu quer? Quem é tu? Aquele homem estranho então lhe respondeu: Você pode não me conhecer, mas eu sei bem quem você é, seu desgraçado. Foi nesse momento que aquele homem estranho começou a pegar fogo do nada e o seu corpo ficou totalmente em chamas. Ele se levantou tranquilamente e começou a caminhar na direção do meu avô, dando risadas sinistras. Meu avô ficou com tanto medo que subiu na bicicleta e pedalou o mais rápido que pôde. Ele ficou tão apavorado com aquela cena que não ousou olhar para trás para ver se aquela criatura o estava seguindo. Quando faltava alguns metros para chegar na entrada do seu sítio, ele viu de novo aquela criatura em chamas, só que estava na sua frente, a uns 100 metros, saindo de dentro do matagal. Meu avô ficou mais confuso ainda, pois não conseguia entender como aquela coisa chegou ali tão rápido. Finalmente ele chegou no sítio. Meu avô só jogou a bicicleta no chão e correu para dentro de sua casa. Quando ele chegou, começou a trancar todas as portas e janelas. Minha avó, vendo a euforia dele, perguntou o que estava acontecendo. Então ele contou para minha avó o que tinha visto. Minha avó logo lhe deu uma bronca e lhe disse que não era para ficar andando por aquelas bandas de noite na época de Quaresma. Ela pegou um terço e começou a rezar, e meu avô ficava espiando pelas frestas das janelas, toda hora, para ver se aquela criatura não o havia seguido. Meu avô conta que não conseguiu dormir naquela noite, e ele não saiu às 5h30 da manhã, como fazia sempre, para comprar os pães para revendê-los. Ele ainda estava muito assustado com toda aquela situação. Quando o dia estava claro, ele pegou a sua bicicleta e foi até o bar do Farol Queimado, pois ele pensava que, como aquele terraço tinha teto de palha, poderia ter pegado fogo ou até mesmo provocado um incêndio devido àquele homem estar em chamas. Para sua surpresa, tudo estava intacto. Não havia nenhum vestígio de fogo, nem na mesa de sinuca, nem no teto do bar. Aquele fato mudou a vida do meu avô para sempre. Só depois de um certo tempo é que ele teve coragem para voltar à sua rotina normal, de sair às 5h30 da manhã para vender os seus pães, mas quando dava às 6 horas da tarde, antes de escurecer, ele voltava para casa o mais rápido possível. Em época de Quaresma, aí mesmo que ele não saía para beber, nem mesmo à luz do dia. Meu avô me contava essa história com um olhar muito sério, e eu acredito em sua história, pois a minha avó confirmou também o jeito que ele ficou naquela noite. Infelizmente hoje ele é falecido. Bem, essa é a minha história. Não quero convencer ninguém a acreditar no que eu estou relatando. Cabe a você acreditar ou não. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite. Olá, Bruno. Eu me chamo Sebastião. Eu sou de Ribeirão Preto, São Paulo. Vou relatar aqui uma experiência que eu vivi no ano de 1998. Porém, essa experiência sobrenatural que aconteceu no sítio do meu falecido avô foi em Cravinhos, que também fica no interior de São Paulo. Naquela época eu era adolescente e estávamos vivendo um grande momento de expectativa em todo o país, pois era ano de Copa do Mundo de futebol. Para quem não era nascido naquela época, a Copa do Mundo foi sediada naquele ano na França, e o Brasil era um dos países competidores. Era um momento de grande expectativa, pois o Brasil era favorito a levar o título. Naquela época, em todo o país, as ruas eram enfeitadas com bandeirinhas verde e amarelo,
e as ruas eram pintadas com as temáticas do futebol. Costume esse que, infelizmente, está se perdendo hoje em dia. Eu sempre que podia, eu adorava visitar os meus avós, que moravam em um sítio no município de Cravinhos. No sítio dele, tinha algumas galinhas, porcos, ele também criava algumas cabras. Eu adorava ir para lá, pois eu sempre comia uma boa comida caipira, bolos que minha avó preparava, tudo feito em um fogão a lenha lá no sítio. Eu pedi para minha mãe para ir para o sítio dos meus avós. Eu não teria aula naquele dia, pois era dia de jogo. O Brasil estava na semifinal e jogaria contra a Holanda, disputando uma vaga na final da Copa. O jogo seria à tarde e eu queria assistir o jogo no sítio dos meus avós naquele dia. Eu peguei o ônibus e fui para o sítio pela manhã. Eu estava acompanhado dos meus 2 irmãos mais velhos. Quando chegamos lá, começamos a jogar futebol na área verde do sítio. Depois do almoço, descansamos um pouco e ajudamos o meu avô a limpar o chiqueiro. E depois descansamos para assistir o jogo, que se iniciaria quase no final da tarde. Nós jamais imaginávamos que todo aquele clima mudaria para algo tenebroso e assustador. No sítio do meu avô tinha aquelas antenas parabólicas grandes, então nós conseguimos ver o jogo sem nenhum problema. Quem viu aquele jogo sabe que não foi nada fácil. O jogo foi decidido nos pênaltis, e o nosso saudoso goleiro Tafarel ajudou a nossa seleção a ir para a final da Copa da França. Eu me lembro que já estava escuro quando o jogo tinha acabado de terminar. Nós estávamos todos na sala. Eu estava na janela quando eu me levantei para ir para a cozinha tomar um pouco de refrigerante. Quando eu cheguei na cozinha de relance, eu olhei pela janela e vi que na porteira do sítio, que ficava mais ou menos a uns 200 metros da casa, havia algum animal que estava pulando a porteira do sítio. Como estava muito escuro, não dava para ver direito o que era, mas eu vi que aquilo vinha direto para a casa onde estávamos. Eu fui até a sala e disse para o meu avô o que eu tinha visto. Ele foi até a janela e olhou por alguns segundos e rapidamente fechou a janela. Ele pediu para minha avó fechar a janela da cozinha e trancar as portas. A gente ficou sem entender o porquê de tudo aquilo. Ele desligou a TV e pediu que todos fizéssemos silêncio. Eu e meus irmãos olhamos pelas frestas da janela e vimos algo inacreditável. Um bicho com uma mistura de cachorro com ser humano vinha correndo na direção da casa. Meu irmão exclamou: "Minha nossa, isso é um lobisomem!" Aquela coisa tinha a parte traseira maior que sua parte dianteira. A sua cabeça lembrava a de um Rottweiler, porém com uma mistura de gente. Ele tinha pelos cinzentos e grossos nas partes das costas, porém suas costelas eram sem pelos. Aquela coisa ficou parada em frente à nossa casa. A luz do lado de fora estava acesa, então nós conseguimos ver nitidamente aquele lobisomem. O meu avô apareceu na sala com uma espingarda. Foi até uma outra janela e abriu um pouco e colocou o cano da sua espingarda e deu um tiro certeiro nas costelas daquela besta. Aquela coisa deu um urro de dor assustador. Então aquele bicho começou a dar voltas ao redor da casa. O que mais me assusta até hoje é que aquele animal, enquanto corria ao redor da casa, fazia uns sons estranhos como se estivesse falando. Era algo gutural. Seu tom era de raiva e como se estivesse chorando. Se realmente aquele lobisomem estivesse falando alguma coisa, era algum tipo de idioma que não sabemos. O meu avô corria de uma janela para outra da casa, buscando uma outra oportunidade de acertar mais um tiro naquela fera. Foi quando da janela da cozinha, ele novamente atirou naquela coisa, porém ele não conseguiu acertar. Nós percebemos que aquela coisa começou a correr para longe da casa. Aquela criatura foi correndo em direção à porteira, pulou e sumiu na escuridão.
Ficamos a noite inteira em alerta, mas devido ao cansaço de madrugada, eu peguei no sono e não sei se aquela coisa tentou voltar de madrugada para nos atacar. No dia seguinte pela manhã, um dos meus irmãos disse que meu avô ficou de vigília na sala com a sua espingarda, e a minha avó ficou no quarto a noite toda rezando. Eles disseram que aquela coisa não voltou. Depois do meio-dia, nós voltamos para a casa dos nossos pais. Minha mãe achou que estávamos brincando quando dissemos para ela tudo o que aconteceu. Quando ela foi lá no sítio, os meus avós disseram para ela o que aconteceu. E ela ficou preocupada com eles. Ela implorou que os meus avós vendessem aquele sítio e fossem morar com ela na cidade. Porém, os meus avós já moravam naquele sítio há anos e não queriam se mudar para a cidade. Felizmente, aquela coisa nunca mais voltou. Meu avô perguntou nos sítios vizinhos, mas ninguém viu nada. Nenhum animal sumiu ou apareceu morto. Parece que aquele lobisomem só apareceu para a gente naquela noite e nunca mais voltou, e não entendemos o porquê disso. Hoje meus avós são falecidos. Após eles falecerem, a minha mãe, que era herdeira do sítio, vendeu a propriedade. Bruno, eu e os meus irmãos não comentamos isso com outras pessoas, pois muitas pensam que é brincadeira ou uma história inventada. Eu resolvi contar isso aqui no canal, pois estamos em ano de Copa e toda vez que chega essa época, eu me lembro desse ocorrido. É algo que ficará em nossas lembranças para sempre. Um abraço a todos. Olá, eu me chamo Mateu. Durante muito tempo, eu tenho visto histórias de terror e relatos sobrenaturais em vários canais no YouTube. Eu estava pensando se eu iria ou não relatar minha experiência, mas hoje eu tomei coragem e vou relatar aqui nesse canal. Essa experiência nunca contei para outras pessoas. Somente quem sabe disso são os meus pais e os meus tios. Eu tive essa experiência especificamente no ano de 1999. Eu tinha 7 anos de idade. Era um mês de janeiro, em uma zona rural de Buenos Aires. Eu sempre vivi com os meus pais na grande capital aqui da Argentina. Eu tinha uns tios que tinham uma fazenda na zona rural. Algumas vezes, eu e os meus pais íamos para essa fazenda visitar os meus tios nos fins de semana, feriados ou em algumas datas comemorativas. Era uma fazenda grande. Havia um chiqueiro para os porcos, muitas galinhas e vacas. Sempre que eu ia para lá, eu me divertia muito. Eu adorava ver as vacas pastando. Eu brincava com os 2 cães que haviam naquela fazenda, que era o Bob e o Piston. Além disso, o vizinho mais próximo daquela fazenda ficava a quase 10 quilômetros dali. Um certo fim de semana, eu e os meus pais fomos para a fazenda dos meus tios. Como sempre, eu me divertia muito. Depois do almoço, lá para as 5 horas da tarde, naquele dia eu estava jogando bola com o Antônio. Antônio era o caseiro daquela fazenda. Era uma das pessoas de confiança dos meus tios. Ele trabalhava naquela fazenda há mais de 10 anos. Os meus tios, juntamente com os meus pais, saíram para se encontrar com os amigos. Mas eu pedi para ficar jogando bola ali com o Antônio, pois estava muito divertido. Meus tios e os meus pais saíram. Eu fiquei jogando bola ali por um bom tempo até anoitecer. Quando decidimos ir para a casa da fazenda, eu percebi que o tempo passou bem rápido. Já eram 9 horas da noite. Eu fui para um dos quartos e fiquei deitado para tentar descansar um pouco. O Antônio estava na cozinha. Ele estava esquentando o churrasco que havia sobrado do almoço naquele dia. E quando estivesse pronto, ele me chamaria. Enquanto eu estava no quarto deitado, eu vi uma luz entrar pela janela do meu quarto. Eu sabia que eram os meus pais que haviam chegado, junto com os meus tios. Aquela luz certamente vinha dos faróis do seu carro. Eu era uma criança muito arteira.
Logo me veio a ideia de dar um susto neles quando eles entrassem na casa. De maneira furtiva eu saí da casa e dei a volta pelos fundos para que eu pudesse surpreendê-los. Porém, quando eu cheguei até o outro lado, não vi o carro dos meus pais, mas eu vi uma pessoa em frente ao galinheiro. Imaginei que fosse o meu pai. Eu me agachei e fui até a sua direção tentando não fazer barulho, até que eu vi que aquela pessoa que estava parada em frente ao galinheiro, de costas para mim, na verdade, nem era um ser humano. Era um ser com 1,5 metros de altura, um pescoço fino, uma cabeça muito grande para o seu corpo magro, com uma pele cinzenta e tinha olhos muito grandes e amendoados, de uma tonalidade mais escura que a noite. A minha espinha gelou quando aquele ser virou-se para mim e olhou para mim dentro dos meus olhos. Eu fiquei sem reação ao ver aquele humanoide. Nós ficamos nos encarando por uns 20 segundos e fiquei ainda mais atemorizado ao perceber que haviam mais 2 seres iguais ao primeiro na parte de trás do galinheiro e também estavam me encarando. Aqueles seres pareciam olhar para algo que estava atrás de mim. Escutei passos atrás de mim e de canto de olho eu vi que era o Antônio carregando uma escopeta e logo em seguida eu escutei um tiro. Foi tudo muito rápido. Após esse tiro tudo escureceu e eu caí no chão. Eu acordo com os meus pais e meus tios aflitos, perguntando se eu estava bem e o que tinha acontecido. Olho para o lado e vejo que o Antônio também estava caído e os meus tios tentavam acordá-lo. Já eram 3 horas da manhã. Durante 6 horas nós ficamos ali, à mercê daqueles seres, e sinceramente não sabemos o que passou nesse intervalo de tempo em que ficamos inconscientes. Meus pais nos levaram para casa. Eu contei para os meus pais tudo o que tinha ocorrido, mas óbvio que eles não acreditaram. Eu era apenas uma criança. O Antônio estava em estado de choque e não conseguia falar. Somente após 2 horas, ele tomou coragem e disse o que viu. Ele disse o seguinte, abre aspas, eu estava na cozinha esquentando o jantar. Quando eu fui para a frente da pia lavar alguns pratos, eu vi o Mateu. Ele estava rodeado de 5 pessoas perto do galinheiro. Na hora eu pensei que fossem ladrões. Rapidamente eu peguei a escopeta e fui até lá. Quando eu estava me aproximando, eu vi algo muito feio. Aqueles seres não eram pessoas, mas eram criaturas muito feias. Eu pude ver um na frente do galinheiro, 2 atrás do mesmo, e havia mais 2 que estavam perto de uma árvore. Eu, sem saber o que era aquilo e com muito medo, apontei a minha escopeta. Naquele momento, aqueles homenzinhos me encararam de uma forma intimidadora. Eu atirei, mas naquele momento tudo ficou escuro e só me lembro de estar no chão com vocês tentando me acordar. Fecha aspas. No dia seguinte eu fui para casa. O Antônio, segundo os meus tios, parecia paranoico e toda hora olhava pela janela e pedia a sua escopeta. Os vizinhos próximos relataram que naquela mesma noite havia visto luzes estranhas nos céus. E também, misteriosamente, os 2 cães daquela fazenda sumiram, nunca mais foram vistos. O tempo passou, somente quando eu completei 10 anos foi que eu me dei conta do que realmente aconteceu ali. Eu respeito todas as pessoas que afirmam não acreditar em OVNIs ou extraterrestres, mas eu afirmo que não estamos sozinhos no universo, por experiência própria. O Antônio, com o passar do tempo, foi ficando cada vez pior. Ele estava cada vez mais paranoico e agressivo. Os meus tios tentaram ajudá-lo de todos os modos possíveis. Levaram ele a um psicólogo, mas nenhum psicólogo conseguia entender o que ele estava passando. Levaram ele também para um padre, visto que o Antônio era um homem muito religioso, porém sem sucesso. Ele chegou a passar por um psiquiatra, mas as coisas só pioravam.
O Antônio acabou se tornando um alcoólatra, até que um certo dia ele pôs fim à sua própria vida. Muitas pessoas podem até tentar explicar o que eu vi naquela noite ou tentar dizer que simplesmente a minha história é uma mentira. Mas não tem como explicar como um homem que não tinha histórico de problemas mentais, que tentava defender uma criança, do nada tornou-se paranoico, depressivo e tirou a sua própria vida para sustentar uma mentira. Não faz o menor sentido isso. Hoje eu já tenho mais de 30 anos de idade e posso afirmar a vocês que tudo o que eu vi naquela noite foi real. Não estamos sozinhos no universo. Hoje, quando eu deparo com o céu estrelado, eu penso em tudo aquilo que eu vi e que nós estamos sendo observados e visitados. Talvez muitas pessoas tenham o privilégio de ver o que eu vi, mas infelizmente muitos desses contatos não terminam com um final feliz. O Antônio, assim como muitas pessoas que tiveram contatos com seres de outros mundos, infelizmente tiveram um fim triste, ou até mesmo essas pessoas nunca mais foram vistas. Bem, esse é o meu relato. Olá a todos, eu me chamo Bruno. Eu sou do Maranhão. Eu carrego comigo a lembrança de uma noite assustadora vivida no ano de 2017. Eu prefiro não mencionar a cidade em que isso aconteceu por motivos particulares, ainda mais que é a primeira vez que eu estou falando abertamente sobre esse assunto. Desde que eu nasci, eu morava em um bairro humilde com os meus pais e a minha irmã gêmea. A minha casa ficava a alguns metros depois de uma encruzilhada e nunca tínhamos visto nada de estranho ou sobrenatural em nosso bairro. O meu pai veio a falecer em 2009 e minha mãe passou a nos sustentar com uma pensão que ela recebia, além de alguns bicos que ela fazia também. Quando eu saí do ensino médio, comecei a trabalhar para tentar complementar a renda da nossa família junto com a minha irmã. Não eram os trabalhos ideais, muitos eram temporários, mas eu me virava como podia para ajudar a minha mãe. No ano de 2017, eu consegui um emprego como operador de telemarketing. Antes disso, eu estava desempregado há quase um ano, e esse trabalho me ajudaria também a custear minha faculdade de serviço social que eu fazia naquela época. Quando eu fui contratado, a empresa designou-me para trabalhar à noite. Eu iria começar a trabalhar desde as 7 horas da noite até as 2 horas da manhã. Foi devido a isso que eu tive um contato com algo sobrenatural e assustador. Eu pedi à empresa para trabalhar no horário noturno, pois eu fazia a faculdade pela tarde, e logo após eu sair da faculdade, eu ia para o meu trabalho. Na cidade em que eu moro, geralmente os ônibus circulam até a meia-noite. Depois disso, em muitos lugares, não tem mais transporte público disponível. Então, a empresa disponibilizava uma van para deixar os funcionários que saíam depois das 12 horas da noite. Eu me lembro que em uma noite de sexta-feira, eu tinha saído do meu trabalho. Era uma noite de lua cheia. Eu era um dos funcionários que a empresa deixava por último, devido ao bairro que eu morava ser bem afastado do centro da cidade. Porém, a van não me deixava exatamente na porta de casa. Infelizmente, a rua em que eu morava estava em péssimo estado, o que deixava praticamente intrafegável para carros e até motos. E se a van tentasse passar por ali, poderia não conseguir sair mais, ou talvez somente com a ajuda de um guincho, devido aos enormes buracos. Infelizmente, é uma situação comum na minha cidade. O motorista, como de costume, me deixou na avenida e eu tinha que andar, creio que uns 100 metros para chegar em casa. Um detalhe interessante é que eu tinha que passar nessa encruzilhada até chegar em casa. Desde que eu comecei a trabalhar de noite, eu via nessa encruzilhada, algumas vezes, alguns tipos de oferendas ou despachos. Eu não sei ao certo o que era, pois eu não entendo muito desses assuntos. Alguém os deixava lá de madrugada, mas quando era de manhã não tinha mais nada. Naquela noite estavam lá essas oferendas, bem na encruzilhada.
e quando eu passei, eu comecei a escutar latidos de cães furiosos que vinham de dentro de um matagal, quando eu já estava quase chegando em casa. Eu fiquei um pouco apreensivo, pensando ser ladrão. Aquela algazarra de cães começou a se aproximar da encruzilhada, quando de repente saiu de dentro do matagal uma criatura peluda enorme, com as pernas tortas, e andava como se fosse um homem, em duas patas, e tinha uma cabeça que se assemelhava à de um lobo, e os seus dentes eram grandes, enormes. Aquele ser tinha pelos que brilhava devido à luz do luar. Os cães brigavam com aquela coisa que dava patada neles, fazendo os cachorros voarem longe. Eu fiquei paralisado de medo vendo aquela cena, que acontecia ali a uns 15 metros de distância, eu acho. A criatura foi se aproximando da encruzilhada. Parecia que estava muito interessada na oferenda que deixaram lá. E os cães à sua volta latiam e às vezes o mordiam nas patas traseiras. Por sorte, aquela besta não me viu, talvez devido a estar concentrada nos cães em sua volta. Mas me parece que aquele monstro era meio cego, pois andava meio desnorteado, olhando para todos os lados. Ele por muitas vezes olhou na minha direção, mas parece que não me viu, ou talvez me ignorou, eu não sei. Eu saí correndo, cheguei em casa e tranquei o portão. Eu não consegui dormir pensando naquilo que eu presenciei. No outro dia, eu passei ali na encruzilhada, mas não havia nada, nenhum vestígio de sangue. Somente que alguns cães que andavam ali na rua estavam feridos e alguns estavam mancando. Naquele mesmo dia, eu pedi à empresa que mudasse o meu turno para amanhã, pois eu não queria mais trabalhar à noite. Eles atenderam o meu pedido, porém, eu teria que esperar uma semana até que eles pudessem fazer todo o processo de mudança de turno. Nesses dias que eu tive que esperar, eu ainda tive que trabalhar de noite, e era um inferno. Eu tinha que passar de madrugada naquele mesmo local. Não havia um caminho alternativo. Desde aquela noite, eu tinha a sensação de que algo me observava de dentro do mato. Eu tinha medo de ver aquela coisa de novo e ela saltar em cima de mim. Eu não podia pedir demissão, pois eu precisava muito daquele trabalho. Eu comecei a trabalhar no turno da manhã e nunca mais via aquela criatura ou tive qualquer tipo de experiência similar. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite. Olá, eu me chamo Lívia, sou de uma cidade do interior de São Paulo, que eu não posso revelar o nome, pois a minha mãe aceitou que eu enviasse esse relato aqui para o canal se eu não dissesse o nome da cidade em questão, pois ela teme muito pela nossa segurança e ela também esteve envolvida na experiência que eu vou relatar aqui. Tudo aconteceu no ano de 2005. Meu pai, desde muito jovem, sempre foi carpinteiro, ofício que aprendeu com o meu avô e através dessa profissão ele sustentou a nossa família. Ele improvisou uma carpintaria no terraço da nossa casa e ali ele fazia portas, janelas e outras coisas que os clientes lhe pediam. Ele teve alguns ajudantes que o auxiliavam, mas teve um que chamou muito a nossa atenção. Era um rapaz que no ano de 2004 havia chegado na cidade. Ele era da roça e foi para nossa cidade buscar uma nova oportunidade de vida. Ele chegou na carpintaria do meu pai pedindo a ele um emprego de ajudante. Ele disse que se chamava Leopoldo e tinha noções de carpintaria. Meu pai era do tipo que trabalhava sozinho, mas acabou aceitando devido que tinha bastante demanda de trabalho e muitas pessoas procuravam ele para fazer algum tipo de serviço. Então Leopoldo, com o passar dos meses, foi se estabelecendo no negócio do meu pai. Ele era um cara caladão, mas era muito trabalhador. 2 anos antes, a minha irmã mais velha havia dado luz à sua primeira filha, a minha pequena sobrinha que vou chamá-la de Maria. Devido ao trabalho da minha irmã, ela deixava Ana para que eu e minha mãe pudéssemos cuidar dela. Às vezes ela até dormia conosco, mas depois íamos deixar minha sobrinha na casa da minha irmã. Para chegar na casa da minha irmã, nós temos que pegar um ônibus,
mas não é muito longe. Deve ser uns 4 quilômetros de distância. Uma certa tarde fomos deixar a minha sobrinha na casa da minha irmã, a pedido dela. Eram as 6h30 da tarde. Eu e minha mãe fomos para a parada, pegamos o ônibus e fomos para a casa da minha irmã. Quando chegamos lá, minha irmã e o meu cunhado estavam se preparando para sair. Porém, iria ser lá por volta das 9 horas da noite. E ficamos um bom tempo conversando e acabamos não vendo o tempo passar. Após uma longa noite de conversa, eu vi que faltavam 10 minutos para que ele saísse. O meu cunhado nos ofereceu uma carona até a nossa casa, mas a minha mãe disse que não era necessário e já iríamos para a parada de ônibus. E ela não queria incomodar também. Até hoje eu me pergunto onde que minha mãe estava com a cabeça para fazer aquela merda. O meu cunhado me deixou na parada de ônibus e depois, junto com a minha irmã e minha sobrinha, foram para o seu compromisso. Ficamos na parada de ônibus, porém o tempo passava e nada do ônibus passar. Aquilo nos preocupava porque já estávamos na parada de ônibus há 1 hora e os ônibus passavam de 30 em 30 minutos, porém nada de qualquer coletivo passar naqueles momentos. Até que, para nossa desagradável surpresa, passou um homem na parada se queixando que os motoristas resolveram fazer uma greve de surpresa e que não iria mais passar ônibus naquela noite. Nos perguntamos o que iríamos fazer. Eu e minha mãe não tínhamos celular. Não dava para ligar para minha irmã para que ela pudesse nos deixar em casa. Era 10 horas da noite e meu pai deveria estar muito preocupado. Eu me queixava por minha mãe ter tido aquela triste ideia de querer ir de ônibus para casa. Não nos restava outra opção senão ir andando. Uma parte do caminho havia algumas casas, mas outras partes havia somente mato dos 2 lados da rua e pouca iluminação. Vínhamos rezando o tempo todo. Depois de uma longa caminhada, eu olhei no relógio e vi que ia dar 11 horas da noite. Foi então que, uma certa parte do caminho, ouvimos passos de alguma coisa no matagal à nossa esquerda. Eu tentava tranquilizar a minha mãe que deveria ser somente um animal, mas aqueles passos eram pesados e parecia vir na nossa direção. Nós começamos a caminhar mais rápido. O meu coração batia cada vez mais forte. De repente, um cheiro podre invadiu as nossas narinas e saiu de dentro do mato um cachorro gigantesco, com a cara deformada, e as orelhas batiam e faziam um som parecido com palmas. Os seus olhos eram amarelos. Aquele bicho se pôs de pé no meio da rua e fez uma posição se preparando para nos atacar. Tudo aconteceu de uma forma muito rápida. Eu tentava digerir tudo aquilo. Jamais pensei que iria topar com uma criatura tão monstruosa que eu pensava que só existia em filmes. E o que estava ruim ficou ainda pior. Aquela coisa que olhava fixamente para mim e a minha mãe começou a olhar para dentro do mato à nossa direita. Ele começou a rosnar e até ignorou a nossa presença. Foi aí que o inacreditável aconteceu. Uma outra criatura muito feia pulou em cima da primeira. Até onde eu pude ver, era alta, porém não tinha tantos pelos no seu corpo e era mais magra. O que mais me assustava era que a sua cabeça era a mistura de animal com ser humano. Aqueles 2 seres travaram uma luta violenta na nossa frente. Eu e minha mãe tentamos sair dali, mas eles iam de um lado para o outro, meio que deixando a gente sem espaço para tentar correr. A gente gritava e chorava vendo tudo aquilo acontecer. Era um pesadelo que parecia sem fim. Eu não sei quanto tempo durou aquela luta, mas por incrível que pareça, a criatura magricela conseguiu afugentar o primeiro bicho, que saiu correndo e entrou no mato. Ambas criaturas sangravam muito. A criatura mais magra, digamos assim,
Estava com a orelha direita cortada e estava bastante ferido. O que mais me deu arrepios foi que aquela coisa ficou nos encarando com os seus olhos que eram totalmente negros. Naquele momento, mesmo estando naquele estado, eu reconheci aquela face. Era o Leopoldo, o ajudante do meu pai. Eu não podia acreditar naquilo. Aquele monstro, depois de nos encarar, entrou no mato e desapareceu. Eu e minha mãe aproveitamos e saímos correndo. O desespero foi tanto que nem nos demos conta que depois de correr tanto, estávamos a poucos metros de nossa casa. Quando finalmente chegamos, meu pai abriu a porta muito preocupado e perguntou o que estava acontecendo. Então dissemos a ele o que vimos. Pelo estado que nós estávamos, ele não duvidou da nossa história e disse que nós vimos 2 lobisomens brigando e que tivemos muita sorte de sairmos vivos. Minha mãe estava muito mal e teve que tomar calmantes para finalmente dormir. Eu não consegui pregar os olhos naquela noite, pensando em tudo aquilo, principalmente no Leopoldo, que salvou as nossas vidas e que jamais passou pelas nossas cabeças que ele era um lobisomem. Eu não contei para o meu pai esse detalhe devido à euforia que eu estava, mas no outro dia eu iria falar para o meu pai. Na manhã seguinte, enquanto eu tomava café, o Leopoldo apareceu na carpintaria do meu pai. Porém, ele estava todo ferido, como se tivesse levado mordidas de um cachorro, e a sua orelha direita estava cortada. Eu não tinha mais dúvidas que o Leopoldo salvou as nossas vidas naquela noite. Meu pai perguntou o que tinha acontecido, mas ele disse que um cachorro da sua vizinhança havia se soltado e o atacou na rua, enquanto ele voltava para casa. Porém, eu já sabia a verdade. Ele foi lá avisar também ao meu pai que não iria mais trabalhar naquela carpintaria. Meu pai, confuso, não entendeu o porquê daquilo. Leopoldo disse que precisava voltar para a casa dos seus pais e não sabia quanto tempo ele passaria lá. E de fato, depois daquele dia, nós nunca mais o vimos. Eu me lembro que meu pai entrou na casa para buscar o dinheiro dos dias trabalhados. E como eu estava na porta da sala, ele chegou do meu lado e disse sussurrando: Ontem vocês deram sorte que eu senti o cheiro de vocês. Mas na próxima vez, vocês podem não saírem vivas de lá. Nunca mais andem por aquelas bandas altas horas da noite. Quando ele me disse aquilo, eu gelei dos pés à cabeça. Minha mãe estava na cozinha e nem viu quando ele chegou. Meu pai chegou e me entregou o dinheiro. O Leopoldo deu as costas e foi embora. Meu pai ficou bem chateado, pois gostava do Leopoldo. Era um jovem trabalhador, muito responsável e nunca faltava no serviço. Eu contei ao meu pai sobre o que eu sabia. Meu pai ficou aterrorizado, mas ao mesmo tempo agradecido porque, mesmo sendo um lobisomem, o Leopoldo não tinha a intenção de nos machucar ou fazer algum mal. Hoje eu afirmo a vocês que lobisomens existem. Não é motivo para piada. Eu fazia piada com isso e não acreditava. E graças a um lobisomem, eu estou aqui contando esse relato para vocês. Boa noite. Olá a todos, eu me chamo Jorge. Eu sou uruguaio, mas moro em Curitiba há quase 30 anos. Eu me mudei para o Brasil quando eu era criança. Então eu aprendi muito sobre as lendas brasileiras que as pessoas falavam aqui no Brasil, como também nas escolas. Eu tive uma experiência com um personagem do folclore brasileiro, porém quando eu estava de viagem na Argentina. Foi a famosa mula sem cabeça. Para começar, eu sempre achei que tudo não passasse de lendas, mas uma certa noite eu tive uma experiência assustadora e foi recente, no ano de 2016. Eu trabalho em uma montadora de carros, aqui em Curitiba, há quase 9 anos, e eu recebi férias no meu trabalho naquele ano. Bem, antes disso, eu e minha família estávamos planejando visitar a Argentina. O lugar específico em que isso aconteceu, eu prefiro não mencionar, por respeito aos moradores daquele lugar que nos receberam muito bem, mas era em um pequeno povoado na província de Tucumã.
Viajei de carro junto com a minha esposa, meu filho que na época tinha 10 anos, e um amigo meu que é brasileiro, o Júnior, que estava nos acompanhando nessa viagem também. Me lembro que aquela viagem deve ter durado umas 18 horas. Eu e o Júnior íamos revezando no volante. Enfim, chegamos no local por volta do meio-dia. Ficamos hospedados em uma pequena pousada que havia naquele povoado, mas a tranquilidade daquele lugar não tinha preço. Aquele povoado tinha um rio que ficava a poucos metros de onde estávamos hospedados. Eu e o Júnior queríamos muito fazer um churrasco naquele dia, pois todo mundo comenta que o churrasco argentino é muito bom. Eu e o meu amigo fomos até um mercado que, por sinal, era o único que tinha naquele povoado, enquanto a minha esposa arrumava a cozinha para o almoço. Quando eu e o Júnior chegamos no mercado, começamos a escolher a carne que iríamos usar para fazer o churrasco, bebidas e outras coisas para comer. Enquanto fazíamos compras, entrou uma mulher que aparentava ter uns 70 anos de idade. Ela estava com roupas velhas, tinha uma aparência suja também. Eu comecei a observar que as pessoas olhavam torto para ela. Teve um momento que o atendente do balcão a atendeu muito mal e meio que jogou a mercadoria para ela. Aquilo me chamou a atenção e me deixou muito revoltado também. Apesar de todos nos tratarem muito bem desde que chegamos na Argentina, eu não entendi por que todos naquele mercado tratavam aquela pobre mulher muito mal. Eu e o Júnior voltamos para a pousada e comentamos sobre aquele fato que foi bem estranho. Fizemos o nosso churrasco, ficamos todos reunidos perto da piscina e depois fomos no rio. E assim foi a nossa rotina nos dias seguintes que iríamos passar naquele lugar. Iríamos ficar uns 8 dias naquele povoado. De vez em quando, o dono da pousada ia lá para ver se estava tudo bem, se precisávamos de alguma coisa ou para limpar e organizar as outras dependências do local. Ele era um homem muito atencioso e gentil, e em uma dessas visitas, eu perguntei a ele se havia algum lugar que nós podíamos pescar. E o dono disse que havia uma parte do rio em que as pessoas pescavam e ficava a meio quilômetro da pousada. Eu e o Júnior ficamos empolgados porque adorávamos pescar e a minha esposa também. Eu comentei com o Júnior e propus a ele de irmos à noite e ele falou que sim. Eu perguntei à minha esposa se ela queria ir também, mas ela falou que queria ficar com o meu filho na pousada. O dono da pousada, escutando a nossa conversa, me olhou sério e perguntou: "Você vai pescar lá à noite?" "Sim", eu respondi. O dono do local falou em um tom bem sério e preocupado comigo, que não era uma boa ideia eu pescar naquele lugar depois das 6 horas da noite, pois muitos contavam que naquela região havia uma criatura muito feia que perambulava por ali, assombrando pessoas desavisadas que pescavam naquela região. Eu falei que não acreditava nessas coisas. O Júnior, quando escutou o que o dono da pousada disse, deu uma risada e falou: "Agora que eu vou mesmo, eu quero ver essa criatura me assustar." O dono da pousada ficou meio desconcertado, deu de ombros e foi embora, mas eu vi que ele estava bem tenso. Passei a tarde vendo TV com a minha esposa e o meu filho no quarto. Eu queria estar bem descansado para a pescaria de mais tarde. Quando foi por volta das 5h30 da tarde, o Júnior me mandou uma mensagem de texto. Arrumamos nossos equipamentos de pesca e fomos. O meu filho queria muito ir com a gente, mas eu pedi a ele que ele ficasse com a minha esposa, e eu prometi que no dia seguinte eu o levaria conosco. Eu não queria também que a minha esposa ficasse sozinha na pousada. O meu filho ficou meio triste, mas ele entendeu. Além do mais, eu havia prometido que no dia seguinte eu o levaria de qualquer maneira. Mas até hoje eu penso o quão certo eu estava de não ter levado meu filho para aquela pescaria, e também eu nem imaginava a besteira que estávamos prestes a fazer. Fomos caminhando até a direção do local de pesca. Eu me lembro que passamos por umas 3 pessoas que estavam voltando daquele lugar. Porém, eu percebi que elas caminhavam rápido e nos olhavam meio preocupadas, já que nós estávamos indo na direção contrária. Quando chegamos no local, já estava praticamente escuro, e ali começamos a pescar. Fizemos uma fogueira, ficamos jogando conversa fora e tomando umas bebidas.
E de vez em quando eu mandava uma mensagem para minha esposa para saber se tudo estava bem. Eu me lembro que o céu estava estrelado e a lua estava muito bonita. Quando deu por volta das 8 horas, começamos a escutar um trotar de cavalo, bem ao longe. Eu pensei que fosse um cavalo solto de alguém perto do rio. Porém, começamos a escutar gritos que pareciam de uma mulher. O Júnior me olhou e nos perguntamos se poderia ser alguém precisando de ajuda ou até mesmo se afogando no rio. Nós subimos em uma parte elevada daquele local que dava para ter uma ampla visão do mato e do rio que estava mais à nossa frente. Foi aí que eu e o meu amigo vimos uma luz atravessando o mato e vindo na nossa direção, e aqueles gritos começaram a ficar cada vez mais altos. Aquela luz foi ficando mais forte à medida que se aproximava, e quando faltavam uns 30 metros, eu creio, nós vimos algo bizarro. Nós vimos um cavalo com pelagem negra e literalmente soltava fogo pelas ventas. Naquele momento, eu me lembrei das histórias da mula sem cabeça no Brasil. Aquela mula sem cabeça era diferente. De fato, ela tinha cabeça, porém, ela soltava fogo pelos seus olhos, focinho e boca. Ela cuspia fogo como se fosse um lança-chamas. Não tenho certeza, mas me parece ser algum tipo de mula sem cabeça. Por isso eu resolvi chamá-la assim, pois era um animal bizarro demais. O Júnior só gritou para a gente correr. Corremos o mais rápido que podíamos. Deixamos nossos equipamentos de pesca para trás, até que finalmente chegamos na pousada. Eu comentei com meu amigo que era melhor não contarmos para ninguém o que vimos, até para não deixar a minha esposa e meu filho assustados e estragar as férias deles. A minha esposa me viu chegando em casa e estranhou que eu cheguei sem os meus equipamentos de pesca. Mas eu desconversei e disse que o Júnior levou para o seu quarto. Eu olhava toda hora para a janela para me certificar de que aquele monstro não nos havia seguido. A minha esposa, vendo a minha inquietação, me perguntou o que havia acontecido, mas eu disse que não era nada. Eu só estava me certificando de que eu deixei as portas do carro fechadas. Naquela noite eu não consegui dormir pensando naquela cena. Tamanho foi o trauma que eu tive naquela noite. Quando foi no dia seguinte de manhã, eu e o Júnior fomos buscar nossos equipamentos que ficaram para trás na beira do rio. Para o nosso alívio, estava tudo no seu lugar, e havia algumas pessoas pescando. O mais bizarro é que havia um senhor de meia idade que nos fez a seguinte pergunta assim que nos viu chegando: "Vocês esqueceram seus equipamentos aqui ontem à noite, não foi?" O Júnior respondeu que sim. "Agora está explicado. Com certeza foi a alma mula que pôs vocês para correrem, né?" perguntou o senhor. Então nós abrimos o jogo e contamos o que vimos. Aquele senhor disse que nós não éramos os primeiros a ver aquela criatura. Ele mesmo já viu quando era jovem, e na Argentina aquele ser macabro é chamado de alma mula ou mula anima, e assim como no Brasil, também existe uma que é sem a cabeça e com uma tocha de fogo no pescoço. Ele disse que aquele monstro era uma senhora que vivia isolada em uma casa dentro do mato. Até onde se sabe, ela pratica bruxaria para virar aquela coisa. Aquele homem idoso foi descrevendo as características físicas daquela mulher, e então eu me lembrei da mesma senhora que eu vi entrar no mercado alguns dias atrás e que todos a trataram mal. Só podia ser ela. Eu falei que tinha visto uma mulher com roupas velhas e parecia suja, e também eu a descrevi fisicamente. O senhor disse que era essa mulher. Aqui na região ninguém gosta dela, pela má fama que ela tem, e ela também não gosta de falar com ninguém. Só sai de casa quando é para fazer compras e fazer o que é necessário. E ninguém sabe como ela consegue dinheiro para se sustentar. Mas sinceramente, eu nem queria saber daquele detalhe. Para mim pouco importava. Eu só queria sair daquele lugar. Eu agradeci àquele senhor e fui embora. Depois que os dias passaram, eu, meu amigo e minha família voltamos para o Brasil. Somente uma semana depois de voltarmos de viagem, eu contei para minha esposa o que eu vi naquela noite. Mas por incrível que pareça, ela não acreditou em mim. Então, eu achei melhor não contar essa história para ninguém. Mas eu fico imaginando que eu acertei muito em não ter levado meu filho para aquela pescaria de noite.
Se para mim foi algo traumatizante, imagina para o meu filho que era uma criança. Não seria bom. E eu também me arrependo de não ter escutado o conselho do dono da pousada. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite. Olá a todos. Eu quero contar para vocês uma experiência que eu passei no ano de 1996. Eu moro em Campo Grande e me chamo Manuel. Naquele ano, eu estava trabalhando em uma indústria de insumos agrícolas, aqui em Campo Grande. Na época, eu morava junto com um amigo meu e dividíamos aluguel. Para a época, eu tinha um ótimo emprego, diga-se de passagem. Apesar de eu viver na capital, eu nasci em Ponta Porã e os meus pais são de lá. Eu fui morar na capital junto com a minha tia para ter um futuro melhor. E com muito esforço, eu consegui aquele trabalho na fábrica. Depois de ter conseguido esse trabalho, eu decidi ser independente e morar em um lugar onde eu pudesse ter mais privacidade. Naquele tempo, eu e o meu amigo Marcelo éramos solteiros. Não tínhamos muitas despesas com que nos preocupar, somente aluguel, água e luz. Com isso, eu acabei realizando um sonho. Eu comprei a minha primeira moto. Eu me lembro que foi uma Honda CG preta. Essa moto me quebrou um galho danado, pois eu não precisava mais ter que pegar ônibus, tanto para ir para o trabalho, quanto também para visitar os meus pais em Ponta Porã. A viagem da capital até a casa dos meus pais era aproximadamente 313 quilômetros de ônibus. Como eu havia comprado aquela moto, eu decidi fazer a viagem nela, até a casa dos meus velhos. Eu queria mostrar para eles e alguns amigos aquela conquista que eu tive. Eu me lembro que eu tirei férias do meu trabalho. Então, eu planejei bem a viagem que eu iria fazer. Comprei uma mochila própria para a viagem, coloquei algumas roupas e algumas coisas que eu precisaria. Falei com Marcelo que eu estaria ausente por alguns dias e numa sexta-feira às 6 horas da manhã, eu peguei a estrada rumo a Ponta Porã. Levei aproximadamente 5 horas para chegar, pois eu fiz algumas pausas no meio do caminho. Meus pais, quando me viram, ficaram surpresos ao me verem chegar com uma moto nova. Foi um clima muito descontraído. Almocei com eles, eu visitei a minha irmã que morava algumas quadras perto dos meus pais e também aproveitei para rever alguns amigos de infância. Um desses amigos meus era o Iago. Eu já era bem conhecido pelos pais dele. Logo, eles me convidaram para jantar na casa deles naquele mesmo dia e eu aceitei. Falei para os meus pais que eu iria jantar na casa do Iago. Enfim, quando deu umas 7 horas da noite, eu fui para a casa do meu amigo, e quando cheguei lá, eu vi uma moça encantadora que se chamava Inês. Os seus pais me apresentaram para ela. A Inês era a prima do Iago. Ela morava em uma cidade vizinha, e por coincidência, ela estava visitando Ponta Porã também. Eu me apaixonei por aquela mulher. Nós jantamos, batemos um papo, mas eu não conseguia parar de olhar para ela. E ela também deu sinais de que queria uma maior aproximação. Me lembro que em um certo momento, o Iago, eu e a Inês, fomos para o terraço da casa e lá ficamos conversando, após o jantar. O Iago saiu para ir ao banheiro, então eu aproveitei aquele momento para paquerar a Inês. Ela disse que havia se divorciado do seu ex-marido alguns meses atrás. Após alguns minutos, o Iago, percebendo que estava rolando um clima entre a gente, ele disse que iria dormir e resolveu deixar nós dois lá conversando à vontade. Conversa vai, conversa vem, eu e a Inês nos beijamos. Ficamos ali por um bom tempo, até que quando deu por volta de 11h30 da noite, ela disse que precisava dormir. Mas eu perguntei para ela se ela topava sair comigo na noite seguinte para a gente comer alguma coisa no centro da cidade, e ela aceitou. Voltei para a casa dos meus pais. Eu não conseguia parar de pensar naquela mulher. E eu estava ansioso para o nosso próximo encontro. No dia seguinte, fiquei fazendo companhia para os meus pais e ajudei eles também fazendo algumas tarefas domésticas. Quando deu por volta das 7 horas da noite, eu fui para a casa do Iago buscar a Inês em minha moto. Quando eu cheguei, ela subiu na minha moto e fomos até uma lanchonete no centro da cidade. Comemos um cachorro-quente e depois levei ela para uma praça. E ali ficamos de novo e também conversamos bastante. O clima estava tão bom que eu senti que iríamos avançar para um outro nível. Eu disse para ela para irmos para um lugar onde pudéssemos ter mais privacidade, e ela aceitou. Eu levei ela para um motel.
que ficava quase na beira da BR, e lá desfrutamos. Ficamos 1 hora naquele lugar, e depois nos vestimos de novo. Paguei a conta, peguei a minha moto e saímos. Acho que era por volta de 9h30 da noite, eu não me lembro muito bem. Na volta, eu cortei caminho por uma rua de terra que ficava bem ao lado desse motel. De um lado, havia o cercado de uma fazenda, e do outro, um descampado com muitas árvores. Eu me lembro que quando entramos nessa rua, era possível ver uma criação de bois que havia nessa fazenda. Eu fui pilotando tranquilamente. Eu deveria estar a uns 40 km por hora. Eu não tinha pressa, pois a rua também era de terra. E eu não queria correr muito para não correr o risco de derrapar. Do nada, a Inês me perguntou: "O que é aquilo?" Ela apontou para a direção dos bois que corriam de alguma coisa escura. E eu fiquei olhando aquilo e percebi que era um animal quase do tamanho dos bois também, e estava atacando os animais. Nesse momento, o pior aconteceu. Aquele animal percebeu que estávamos passando ali. Ele se esqueceu dos bois e começou a correr na nossa direção. Ele vinha se aproximando muito rápido. A Inês exclamou: "Mas que bicho feio é esse?" Eu tinha que me concentrar olhando para frente, mas às vezes eu olhava para o lado para ver o que era aquilo. Foi então que eu pude ver que aquele animal era horripilante. Era do porte de um urso e vinha muito rápido na nossa direção. O que mais me assustou foi o jeito que aquele bicho pulou a cerca. Ele pulou como se fosse uma pessoa. Meu coração disparou. Eu comecei a acelerar a moto e a Inês gritava desesperada. Eu olhava pelo retrovisor e via aquele cachorro enorme se aproximando cada vez mais. Eu deveria estar a uns 80 km por hora, mas aquele bicho ainda se aproximava. Como a rua era de terra, eu tinha muito medo de derrapar e aquela coisa nos pegar. Eu decidi acelerar ainda mais a minha moto, até que eu percebi que finalmente aquele animal estava ficando para trás. Era possível escutar os urros muito estranhos que aquele bicho fazia. Era uma mistura de urro de porco e ao mesmo tempo gemido ou grito de gente. É difícil descrever, mas é algo que eu nunca mais vou esquecer. Finalmente entramos no bairro dos meus pais. Eu deixei a Inês em sua casa e depois eu fui para a minha. Uns 2 dias depois daquilo ocorrido, eu fui na casa do Iago. Lá, eu conversei com a Inês. Como ela estava na garupa da minha moto, ela pôde ver de maneira mais clara o que era aquela coisa. Ela ainda estava muito assustada. Ela disse que aquele bicho tinha uma cabeça que parecia porco e cachorro ao mesmo tempo, pois as suas orelhas eram meio caídas como se fosse a de um suíno. Os seus olhos brilhavam muito e o seu olhar era de ódio. Ela disse que foi a pior coisa que ela viu em sua vida, um olhar de alguém que queria tirar as nossas vidas. Após longos anos, muitas coisas mudaram na minha vida. Hoje minha mãe não é mais viva. Meu pai ainda mora no mesmo lugar, só que com a minha irmã agora. Eu soube que infelizmente a Inês faleceu de câncer no ano de 2007. Hoje eu sou casado e sou avô, e o meu amigo Marcelo, que dividia aluguel comigo, hoje é promotor de justiça em Brasília e tem a sua própria família. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite. Há 5 anos atrás, a minha mãe, após o falecimento da minha avó, decidiu ir morar em uma fazenda aqui no interior da Bahia. Ela foi morar junto com as minhas 2 tias, meu padrinho e alguns primos meus que eram pré-adolescentes. Eu trabalhava na prefeitura da cidade em que eu vivo. Desde que minha mãe havia se mudado, eu sempre me comunicava com ela por telefone, e já tinha quase uns 8 meses que nos comunicávamos dessa forma. Até que finalmente eu decidi visitá-la na fazenda onde ela estava. Combinei de passar o fim de semana lá para tentar esfriar um pouco a cabeça. Estava sendo um ano um pouco difícil para mim, pois eu tinha me separado da minha companheira. Não éramos casados, apenas vivíamos juntos e moramos juntos por quase 1 ano e meio. Além do mais, o meu trabalho estava me deixando mentalmente cansado. Logo, tomar um pouco de ar fresco e relaxar longe da correria da cidade iria me fazer bem. No sábado, bem cedo, eu fui para a rodoviária, comprei minha passagem e peguei o ônibus. A viagem seria de uns 45 minutos. O meu padrinho estaria me esperando na rodoviária para me buscar e me levaria em sua caminhonete por uma estrada de terra até chegarmos em nosso destino. Quando finalmente cheguei, dei um abraço na minha mãe e também cumprimentei as minhas tias.
Como elas sabiam que eu iria cedo para lá, eventualmente elas prepararam um café da manhã para mim, com bolo de milho, tapioca e outras coisas. Com certeza aquele fim de semana prometia ser relaxante e muito descontraído. Passei quase toda a manhã proseando com os meus familiares, até que eu decidi caminhar um pouco para conhecer a fazenda. Enquanto eu caminhava, meu padrinho e um dos meus primos me mostravam algumas coisas. Havia um chiqueiro com uns 8 porcos, se não me falha a memória. Havia bastante galinhas e algumas árvores frutíferas. A minha mãe e os meus familiares moravam em uma casa que foi cedida pelo dono da fazenda. No caso, o meu padrinho junto com as minhas tias tomavam conta de algumas coisas lá, e o meu padrinho me levou na sede para me apresentar ao dono da fazenda. O fazendeiro foi bem receptivo e disse que eu era bem-vindo e que eu poderia desfrutar o fim de semana ali sem problemas. Depois disso, eu caminhei mais um pouco pelo lugar. Minha mãe havia feito um delicioso almoço preparado no fogão a lenha. Era uma comida simples, mas muito boa. O dia estava sendo agradável naquele lugar. Quando estava quase anoitecendo, a minha mãe disse que se esqueceu de me avisar que eu não iria dormir na mesma casa que ela estava, pois não tinha espaço suficiente. Mas ela falou com o dono da fazenda, e ele disse que eu poderia dormir em uma casinha que estava vazia. Ali morava um antigo funcionário que foi embora. Porém, a casa, por estar muito tempo vazia, estava com a instalação elétrica desativada, por ser muito velha e necessitava de conserto. Ela perguntou se eu me incomodaria de dormir ali, no escuro, e disse que iria me emprestar uma lâmpada portátil, essas que são a pilha, para que eu pudesse ter um pouco de luz à noite. Eu disse que não me incomodaria, pois eu sempre gostei de dormir no escuro, no breu total. E além do mais, era só um fim de semana. Meu padrinho levou um colchão, e eu levei um cobertor e um travesseiro. Dentro da casa já tinha uma cama, só faltava o colchão. Ele me mostrou a casa que eu iria ficar. Era bem velha, portas e janelas de madeira grossa. O chão estava empoeirado, mas, ainda assim, era possível dormir lá sem problemas. Depois voltamos para a casa onde estava minha mãe para jantarmos. Após a janta, por volta de 8h30 da noite, por ser fazenda, todos já estavam se preparando para dormir. Então, peguei a luz portátil e fui para a casa que eu iria dormir. No caminho, eu passei de novo em frente ao chiqueiro, e perto dali havia um poste de luz que foi colocado por precaução para inibir a ação de ladrões que tentassem roubar algum dos animais que ali estavam. O chiqueiro ficava um pouco iluminado. Então, eu vi algo que achei bem estranho. Eu vi que todos os porcos estavam um ao lado do outro, paralelos à cerca de proteção, me encarando fixamente, enquanto eu caminhava. Suas cabeças iam me acompanhando como se fosse uma câmera filmando alguém em movimento. Eu parei e fiquei olhando aquele comportamento estranho deles. Eles estavam estáticos, um ao lado do outro, me olhando fixamente, sem fazer nenhum barulho. Continuei caminhando e matutando sobre aquela cena, pois eu nunca vi porcos fazendo aquilo, e até onde eu saiba, geralmente eles fazem coisas aleatórias típicas de sua natureza. Mas talvez eu estava com a cabeça cheia e estava fazendo drama à toa. Cheguei em casa, acendi a luz de pilha, fechei e tranquei a porta e certifiquei de que as janelas estivessem trancadas também. Coloquei a luz no chão, preparei a cama e me deitei. Eu comecei a mexer um pouco no meu celular. Apesar dali não ter internet, eu fiquei vendo alguns vídeos e mensagens que eu ainda não tinha lido antes de sair da cidade. Após uns minutos eu comecei a sentir sono. Então, eu apaguei a luz que estava no chão, coloquei o celular debaixo do travesseiro e fechei os meus olhos. Mas foi aí que eu não tive paz. Eu estava em um estado em que estava quase dormindo, mas ainda tinha consciência do que estava ao meu redor. Eu comecei a escutar passos que vinham na minha direção.
Eram passos de alguém que parecia estar descalço e batia os calcanhares firmemente no chão quando andava. Logo, o meu sono foi embora. Eu estava usando o cobertor, mas a minha cabeça estava descoberta. Eu abri os meus olhos e me atentei para aquilo. Logo, aqueles passos pareciam se afastar da minha cama muito rápido. Então eu achei que poderia ser apenas o sonho e o cansaço. Virei para um lado da cama para dormir e mais uma vez eu escutei passos de alguém vindo na direção da minha cama. Nesse momento, meu coração começou a acelerar, pois naquele instante eu sabia que não era um sonho e alguém poderia estar ali na minha casa junto comigo sem eu saber. Quando eu tentei ver quem era, mesmo com a luz apagada, ainda assim eu pude notar que um vulto muito negro correu para o banheiro e eu pude escutar os seus passos também. Eu acendi a luz de pilha, fui no banheiro, mas não vi ninguém. A propósito, a casa era só de um cômodo. Era um quarto e banheiro, nada mais que isso. Eu até cheguei a procurar debaixo da cama, mas não havia ninguém. Eu coloquei a luz no chão e a desliguei. Mais uma vez, após a casa ficar escura, eu escuto alguém caminhar em direção à minha cama. E dessa vez, eu escuto alguém dizer, meio que sussurrando: Olha ele, olha ele. Quem quer que dizia isso estava meio que sorrindo e achando engraçado. O meu coração disparou. Eu levantei a cabeça, mas quando eu fiz isso, escutei alguém correndo descalço para o banheiro outra vez. Eu tentei alcançar a lâmpada de novo, para ver o que era, mas quando eu estendi minha mão para pegá-la, a lâmpada não estava lá. Eu só sentia o chão frio. Eu tateava para todos os lados, mas não encontrava o dispositivo. Era como se alguém tivesse tirado tal objeto de lá. Rapidamente eu virei para o lado da cama e me cobri com o cobertor dos pés à cabeça. Nesse momento, para o meu pavor total, eu escutei de novo os passos que foram até a direção dos meus pés e senti uma mão passando pelos meus pés e puxou o meu cobertor. Eu segurei o meu cobertor para não descobrirem a minha cabeça. O medo já tinha tomado conta de mim, e eu senti um puxão ainda mais forte no meu cobertor, o que acabou descobrindo a minha cabeça. Eu tentei não abrir os meus olhos, cobri minha cabeça de novo. Tentava respirar fundo e sentia nitidamente a presença de alguém ali. Eu me lembro bem de ter trancado as portas e as duas janelas que haviam na casa. Era impossível que alguém tivesse invadido a casa, senão eu escutaria o barulho das portas ou das janelas rangendo ao se abrirem. Outra vez, eu escutei aqueles passos, alguém sussurrando e meio que rindo baixinho. Aquele terror durou toda a noite, e quando eu vi que o sol estava nascendo, foi um alívio para mim. Aquele inferno estava acabando. Todos aqueles passos e sussurros cessaram por completo. O mais estranho foi que eu encontrei a lâmpada portátil perto da porta da casa. Literalmente, alguém tirou ela de perto da minha cama para que eu não a acendesse mais. Eu estava exausto, e os meus familiares notaram isso no meu semblante. Eu fiquei com vergonha de dizer o que aconteceu, porque eu tinha receio de eles não acreditarem em mim. Inventei uma desculpa de que havia muitos mosquitos que não me deixaram dormir. Passei o dia lá, até que no final da tarde, eu peguei as minhas coisas e fui embora. Meu padrinho me deixou na rodoviária. Desde aquele dia, quando eu visito minha mãe, eu só passo o dia lá. Mas quando está perto de anoitecer, eu volto para minha cidade. Eu não tenho mais coragem de dormir naquela fazenda. Foi tenebroso e eu nunca mais vou me esquecer daquela experiência. Até mesmo os porcos, quando me viram indo para aquela casa, ficaram estranhos, como se eles pressentissem algo de errado naquele lugar. Foi muito sinistro. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite.